Pronto, estamos no ar. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem do tempo e espiritualista. E hoje vamos fazer algo bastante diferente, ou seja, um bate-papo com pessoas contactadas e abduzidas. Eu estou fazendo esta reunião pelo seguinte: muita gente acredita que a existência de extraterrestres e outras pessoas não acreditam na existência dos extraterrestres. Isso para nós não importa, porque nós estamos aqui e todos nós temos contatos com eles. Esse é o mais importante. Tem muitas pessoas que se preocupam às vezes, em fazer relatos antigos ou fazer algumas coisas. A minha preocupação é com os contactados e abduzidos. Não sei se sabem, às vezes eu coloco nos meus programas que eu sou um auxiliador. O que significa ser um auxiliador? Pessoas contactadas ou que têm na cabeça alguma mensagem, alguma coisa, que começam a ver coisas diferentes, e um amigo em comum conhece a mim e essa pessoa encaminha para mim, que é o caso da senhora Kalinka. Essa é a surpresa da noite que eu queria mostrar para as senhoras e senhoras. É a senhora Kalinka. A senhora Kalinka já é contactada e abduzida há muito tempo. E eu creio que é a primeira vez que ela se apresenta na internet. Então, para ela, vamos primeiro para ela. Tá? Depois nós vamos comentar alguns detalhes com ela, dela. Ela tem bastantes coisas interessantes. E ela, inclusive, vê reptilianos com certa facilidade. É por isso que eu queria que o senhor Newton estivesse aqui. O senhor Newton tem uma ligação muito forte com reptilianos. Bom, terminada essa primeira parte, eu gostaria que cada um se apresentasse. Eu vou começar da esquerda para a direita. Primeiro, a senhora Marilice, por favor, se apresente. Oi, boa noite. Meu nome é Marilice, moro aqui em São Paulo e eu não sou contatada atualmente, mas já tive um contato uma época, 20 anos atrás, não, 10 anos atrás. Ótimo. Senhora Célia? Oi, boa noite, tudo bem? Eu também não sou contatada, o Carlos também não, mas a gente é entusiasta da ufologia, a gente respeita muito, a gente gosta de pesquisar, principalmente o Carlos pesquisa muito, a gente lê muito, e eu sempre estou acompanhando todos esses temas, né? E gosto muito de participar desses grupos. Obrigada por deixar a gente participar. A senhora Roseli? Boa noite a todos. Boa noite. Eu nunca liguei para a ufologia, nunca me interessei, porque a minha vida era outra, né? Era trabalhar, estudar, treinar e competir. Mas, quando chegou em março de 1990, uma pessoa abriu, que nem os ufólogos falam, de tela mental, e aí um ser começou a falar comigo, se apresentou, e eu achava que era um espírito. Até que ele esperou por 15 dias, tentando, e aí me convenceu que era o que nós chamamos de extraterrestre. E esse contato durou 24 anos, e era um contato assim prático. Mais de 3.000 horas que eu tive de vigília, e durante as vigílias a gente ia aprendendo as coisas com ele. E nessa fase eu tinha que ter uma equipe. Aí depois eu tive problema aqui na chácara, não pude continuar com isso, que gasta muito tempo, né? E aí nós paramos de falar. Só que depois de 4 anos que a gente tinha parado, aí veio um outro. E agora esse outro é algo muito particular, é pessoal, só comigo, não pode ter equipe. Então, e é coisa muito física, tá? Tive implantes, que foi apresentado em Congresso Brasileiro de Ufologia Científica,
e tive dois, um do lado direito do cérebro, depois eles tiraram, puseram outro do lado direito do cérebro. Depois, quando retiraram esse, meu cérebro manteve uma cicatriz. E os médicos falaram que cérebro não aceita cicatriz, que tem que ter alguma sequela, e eu não tenho nenhuma sequela. Mas, enfim, o resumo é isso. Ok, obrigada. Senhora Mara, por favor, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Mara Fator, eu moro aqui no interior de São Paulo, em Itapetininga, fazem 8 anos. Eu nasci e morei por 40 anos em Santo André, São Paulo, né? E aí me aposentei e vim morar aqui no interior com meu marido. E eu sou fui contatada em 2019 por um ser parecido com um polvo, e uma nave que parecia uma água-viva. Foi dia 23 de fevereiro de 2019. Foi no físico mesmo. E eu consegui filmar a nave, né? E isso deu origem a um livro que eu escrevi para deixar registrado, para que mais pessoas soubessem dessa minha experiência, né? E aí conheci o Instituto Gilda Moura, que me ajudou a entender melhor o fenômeno, porque eu não sabia nada sobre ufologia. E foi só em 2019 mesmo que eu tive contato, e em dezembro eu e meu marido vimos duas sondas aqui no quintal de casa. Uma era vermelha, formato de uma bola de basquete, e a outra era retangular, um pouco maior que essa bola de basquete vermelha. Foi em dezembro de 2019, depois nós não vimos mais, não tive mais contato. E hoje em dia eu ajudo as pessoas lá no meu Instagram, que é o Mara Curiosidades do Céu, as pessoas entenderem, né, esse fenômeno, saberem que elas não estão loucas, né, elas ficam muito preocupadas, acham que estão enlouquecendo, e aí a gente vai tentando ajudar, dar uma orientação, explicar, né, que acontece mesmo, que o fenômeno existe, e tentando dar um pouco mais de conforto para as pessoas, né? É isso, gratidão. Ótimo. Então, a senhora também é uma auxiliadora. Sim. Senhora Kalinka, por favor, se apresente. Oi, boa noite. Me desculpa por ter me ausentado. Devido às chuvas, eu estou com goteiras. Então, volta e meia tem que correr. É o problema de todo mundo. Então, eu sou Kalinka, tenho 50 anos. Em 2017, das algumas semanas de julho, no início, entre os 16 e 17 de julho, eu fiz uma apometria. E daí começou meu primeiro contato, e de lá para cá minha vida nunca mais foi. Eu dou risada, porque às vezes eu fico nervosa, eu dou risada por timidez mesmo. E aí começou meu contato, né, com os seres de Vênus, me explicando algumas coisas. Às vezes eu tenho um lapso de memória, de lembrar e não lembrar. E de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma, né? Apesar que dá um tempo, uma fase que para e depois volta. Uhum. E ultimamente eu tenho estudado muito, e tenho tido um contato com o mentor felino, até por cima foi em projeção astral, né? Projeção assim, desdobramento. Eu sou kardecista, mas abandonei o centro espírita depois de 16 anos de frequentar, porque cada um tem o seu momento de acreditar nas coisas, eu não estou aqui para julgar. Verdade. E aí eu busquei São João, e nesse caminho eu estava com a minha irmã testemunhou muita coisa, e toda vez que eu tinha um relato, alguma coisa que eu passava para o seu João, a gente tem testemunha de botarem ela para dormir, né? Então, toda vez era isso. Quando vinham as duas, a irmã dela dormia e ela fazia entrevista. Eu, às vezes, a esposa dele, algumas vezes, ficava lá e ela dormia também. Então, era uma coisa muito particular. E aí começou. E para falar assim, eu estou realmente emocionada,
porque eu estou numa fase que tudo, eu abandonei, já tem uns 2 anos, eu abandonei televisão, praticamente, vejo coisas na internet, tudo passa pelo crivo da minha razão, porque a inteligência nossa é capaz de saber separar a realidade das coisas mentais, porque o emocional às vezes dispara alguma coisa que você vê, coisa que às vezes pode não estar vendo. Mas eu tenho com frequência lapsos de tempo, às vezes eu acho que é segunda, já é final da semana, horários iguais o tempo inteiro. Então, assim, é bastante. E depois que eu li o livro da Melissa Tobias, que eu tive uma projeção de estar fora do corpo e a consciência, que eu não sei que consciência é essa, que é uma coisa nova que está acontecendo, que fala comigo, eu converso com as pessoas e essa voz está me acompanhando. Às vezes eu acho que eu paro e falo, não, estou ficando doida, preciso conversar com o seu João, aí paro, não é mediunidade, não porque eu não estou trabalhando com mediunidade. Às vezes eu estou no quarto, antes eu morria de medo, hoje eu já não tenho mais medo de dormir aqui em casa, moro sozinha na casa dos meus pais, eu vejo eles andando pela casa, eu ouço barulho, sei que tenho 3 gatos, eu acordo, olho tudo, não tiro julgamento precipitado e deixo as coisas acontecer. Tem nessa projeção de consciência, eu não sei se é projeção, não sei o que foi, me falaram tanta coisa e eu volto, eu acordo na madrugada para ficar pensando naquilo, mas depois esqueço. Ok. E eu acordo toda madrugada e depois para dormir é difícil. Ok. Então agora vamos à senhora Adriana. Por favor, se apresente. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Adriana. Eu moro aqui no Rio de Janeiro atualmente. E meus contatos começaram físicos em 2009. Eu tive contato físico, apareceu do lado da minha cama, primeira vez reptiliano. Aqui no Rio, depois foi um grey. Já vi seres se materializando na minha frente. Eu tenho um histórico bem na família. A maioria das pessoas do meu pai tem contato, tiveram contato. E eu fiz 3 regressões com a doutora Gilda Moura para saber o que tinha acontecido. Desde 2009 para cá, eu tive experiências N com esses seres de todo tipo que vocês possam imaginar. Isso que a Kalinda estava falando dessa voz que fala dentro da cabeça da gente. Kalinda, essa é a nossa supraconsciência, porque nós somos fractais, nós somos almas fragmentadas, e tem um fractal seu em outro lugar, e tem essa supraconsciência que fala. Eu também escuto essas vozes na minha cabeça, vozes que dizem não vai por aqui, não vai por ali, é como se você fosse teleguiado e se a sua consciência fosse comandada de fora do planeta Terra. Então, eu tenho inúmeras, eu já fiz uma pequena live com o senhor João, já me apresentei no Flávio Vale, tenho filmagens, tenho fotografia, eles estão com a gente o tempo todo, falando com a gente que às vezes não presta muita atenção, então você tem que realmente abrir a sua mente e pensar, e assim, eu estou ficando maluca, não estou. E eu aprendi muita coisa com a doutora Gilda Moura, e ela também me ajudou muito, porque as coisas que aconteciam comigo, eu achava que eu estava enlouquecendo. Então, eu tenho muitas experiências mesmo, e estou aqui para ouvir vocês, prazer em conhecê-los todos, conheço a Mara, o seu João, acho que a Marilice também eu já vi em outros lugares, e não sei se é da Gilda, da doutora Gilda. Então é isso, estou aqui para ouvir vocês, se tiver alguma pergunta, e agradecendo ao seu João pelo convite. Da última vez que eu não pude comparecer, que ele fez um pequeno videozinho, eu não pude comparecer, mas hoje eu estou aqui e estou à disposição de vocês para alguma pergunta. E eu sou um ser em evolução, cada dia que passa são coisas diferentes, abre tela mental, e eu também trabalho no astral com um resgate de espíritos que estão há muito tempo, ou que acabou de desencarnar. Então, às vezes, a gente é colocado para dormir, que nem a Kalinda falou,
está acontecendo um terremoto lá na Itália, vai dormir. E quando está para acontecer terremoto, eu sinto uns dias ou um dia antes, sobe uma eletricidade pelos meus pés. E no dia 30 eu senti isso, no dia 1º teve um terremoto no Japão. E eu falo isso com os meus amigos, é muito engraçado. Mas agradeço aí a companhia de vocês. E, assim, mais ou menos é isso. Mas é muita coisa para falar, e se eu não fazer uma listinha, eu me perco. E aí eu posso falar aqui umas 5 horas de tudo que já aconteceu comigo, mas por hora já está bom. Então, olha, aproveitando então, a senhora Cristiane chegou agora, né? Nós estamos no ponto, senhora Cristiane, em que cada um dos participantes vai se apresentar com um breve relato, né? Então, por gentileza, agora é a vez da senhora se apresentar. Ou a senhora quer esperar um pouquinho, quer respirar um pouco? Então, o senhor que sabe, hein, seu João? Se tiver alguém na minha frente, pode passar e eu vou na sequência. O senhor que sabe. Agora é a senhora e o Newton, para. O Newton ainda não conseguiu colocar a imagem e o som. Senhor Newton, o senhor nos ouve? Deixa eu perguntar se ele está. Vou chamar ele aqui no meu celular. Desculpa o atraso, viu, seu João? A correria mesmo, viu? Não tem importância, desculpa, pessoal. não. Boa noite. Aqui em São Paulo, qualquer 30 minutos é, no mínimo, um atraso tolerável. Nossa, eu vou falar, verdade. Deixa eu ver aqui, o Newton está sem som e sem imagem. Ele está offline aqui para mim também, meu amigo. O Newton agora apareceu, o microfone só que está desligado. Acho que agora só falta o senhor Newton apertar o microfone e a imagem. Já está conectado. Já apareceu para mim aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui em São Paulo, quando a gente sai para trabalhar, é complicado. Eu já demorei 3 horas e meia da Vila Maria até aqui, que foi atender um cliente. Saí 4h30, cheguei 3 horas e meia de trânsito. É muito complicado. Não sei se conhece aqui a Avenida Rio Bonito, em Santo Amaro. Ela tem no máximo 800 metros, 1 quilômetro. Tem dias que eu faço em 10 minutos, tem dias que eu faço 40 minutos para percorrer esse trecho. Poxa vida, hein? Então, falta só o senhor Newton aparecer, apresentar a imagem e o som. Senhora Cristiane, a senhora gostaria de se apresentar enquanto o senhor Newton se conecta? Sim, claro. Por favor. Claro. Vamos lá. Eu me apresento. Boa noite a todos, né? Meu nome é Cristiane Vargas, eu moro aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? E também tive algumas situações aí meio inusitadas aqui na minha casa, né? No período da pandemia. E eu até fiz uma live com o senhor João e a gente conversou um pouquinho a respeito, né? Mas eu vou posso resumir então, né, seu João, o que aconteceu, né? Comigo aqui em casa, durante a pandemia, nós ficamos muito aqui internos, né, em casa, e eu me voltei muito com Deus. Eu falo isso porque acho que todos nós fizemos muita reflexão nesse período, né? E eu me voltei muito com Deus, e eu rezava o terço, e eu tinha essa situação de fazer a missa de manhã e à noite, assistindo aqui na minha casa, e fazendo meditação e essas coisas. Eu acho que foi fazendo algum tipo de conexão aí também diferente, né? E aí eu comecei um certo dia aqui, eu saí aqui olhava aqui lá fora na minha casa, comecei a observar o céu à noite mais, né? E eu vi uma situação do lado da lua que eu achei estranho. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas que esquisito, uma estrela muito grande, né? E aí um dia, uma noite, eu virei assim, falei, vocês estão aí, né? Falei assim, vocês estão aí, porque antes eu tinha visto uma situação engraçada das estrelinhas umas noites anteriores, eu comecei a ver as estrelinhas passeando em cima, fazendo círculos, fazendo acrobacias. Eu achei estranho aquilo. Eu falei, nossa, eu chamei minha filha para ver, minha irmã. Minha irmã ainda não conseguiu enxergar, mas minha filha viu as estrelinhas, né? Eu falava, mas era muito alto. E aí, um dia, olhando para essa situação, que tinha uma estrela grande do lado da lua, eu falei, vocês estão aí, se tiverem aí, se for de Deus, pode aparecer. Falei assim, se for de Deus, pode aparecer.
E desci, fechei meu quintal e desci. Isso foi numa sexta-feira à noite. Quando foi no sábado de manhã, levantei cedo, era umas 10 para as 8, fui abrir a casa, eu olhei uma luz que vinha lá do quintal, porque tem uma porta de vidro aqui na sala, e vinha do quintal lá de cima uma luz que batia na televisão. Aí eu passei pela sala, fui abrir a cozinha, mas eu falei, que luz é aquela? Eu voltei. Aí eu fui abrir a porta de vidro e vi, assim no muro da minha casa, né, subindo a escada, tem um muro no final do quintal, eu vi uma situação, uma luz que ia e vinha. Achei aquilo engraçado, abri o portão e fui subindo devagar. Cheguei no pé da escada lá em cima e olhei aquilo, virei a cabeça de um lado do outro, não entendi o que era. Vi que era um formato, um losango de luz, e eu vi muito detalhe, porque estava muito perto, ele estava bem em cima do muro, entre a cerca elétrica, né, atrás da cerca elétrica. Então, ele fazia assim, ele materializava, ele queria vir, vinha para frente, para trás, e eu fiquei olhando aquilo, então ele era um losango de luz, e assim, tinha uma situação que ele era meio prata, né, então ele saía um fogo por baixo, assim, ele tinha um risco no meio, assim, ele dividia, depois ele vinha os riscos transversal, assim. E eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que engraçado. Eu chamei minha filha, eu falei, sobe aqui, filha, para ver uma coisa. Aí ela ia dar aula, que ela ia dar aula de manhã, né, online. Ela subiu, eu falei, o que é isso, né? Não... Ela falou, não sei, mãe, o que é. Aí eu falei, pega o meu celular que eu vou tirar uma foto, né? Quando eu virei para falar, pega meu celular, e eu virei para ela, quando eu me virei de novo para o muro, ele afastou assim do muro e começou a subir devagar, devagar, devagar. E eu olhei aquilo, eu falei, nossa, né, que incrível. Eu falei, meu Deus, são eles. Aí me caiu a ficha, eu falei, são eles que vieram aqui em casa. Os, os, os extraterrestres, né? Eu pensei assim comigo, eu falei, meu Deus, aí eu fiquei nervosa, a gente fica, mas eu consegui ainda filmar um pouco, tirei uma foto, outra, mas eu já estava bem longe. Dali para frente, minha vida mudou. Começou a aparecer. Aí eles começaram a gostar, acho que gostar de vir aqui em casa, e começaram a aparecer. Uma certa vez, desci aqui a rua para levar minha filha aqui na escola de inglês, que ela dá aula, e na rua, no pé de baixo. Então, a gente sai 7h30 da manhã, 7h15, descemos. Eu olho para cima, estava lá. O mesmo losango de luz, estava lá. Aí eu falei, vocês estão aí, né? Aí começou a me acompanhar. Voltei e comecei a subir a rua, deixei minha filha e comecei a subir a rua. Ele foi me acompanhando. Aí eu falei, você pode esperar um pouquinho? Eu falando, vocês podem esperar um pouquinho que eu quero tirar uma foto. Aí abri 1000 cadeados aqui, então consegui abrir lá no meu quintal e saí de frente, foi na varanda da frente. Aí também, bati foto e tudo. Ficou ali esperando. Uma certa vez também, que eu fui olhar, saí na varanda, eu estava limpando as plantas, era tipo umas 6 e pouco da tarde, também. Senti que alguma coisa estava me observando, que eu olho para cima, foi assim, pum, ele passou assim, fez muito rápido, sabe? Só vi aquele rastro, assim, tipo de luz, assim, e foi embora. Aí eu falei, caramba, eles estão aqui em cima de casa. E dali fui tendo avistamentos aqui em cima. Eu falei, deve ter algum portal aqui, não é possível. Uma vez também, estava varrendo o quintal no fundo, aí eu vi a bolinha de luz rolando. Eles apareceram rolando assim, rolando, 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 foi atrás da nuvem. No meu escritório, a mesma coisa. Estou lá na janela do escritório, né? Aí eu olho aquela sombra na nuvem, eu falei, vocês estão aí, né? E eu sozinha no escritório aquele sábado de manhã. Aí eles saem de uma nuvem, vão para outra, e aí eles descem e começam a fazer estrelinha, sabe? Ele saiu de um lado, foi para o outro, e acho que foi se desmaterializando e começou a descer estrelinha, assim. E eu falei, eles se escondem nas nuvens mesmo. Só que Verdade. agora a parte mais inusitada foi quando eles desceram no telhado da casa da minha irmã, né? Porque aí foi uma coisa assim extraordinária que a gente falando, se eu não tivesse com a minha filha, nem eu acreditaria. Mas foi uma coisa Verdade. extraordinária, que eu estava na casa da minha irmã, depois que isso foi acho que mais ou menos no mês de setembro. Isso que aconteceu comigo foi em julho, mais ou menos dia 25 de julho. E aí foi acontecendo, foram tendo situações. Aí em setembro eu fui comer, eu lembro que eu marquei tudo, eu marquei as datas. Fui comer uma pizza na casa da minha irmã e
Fiquei aguardando, que minha irmã também trabalhava online, ela ia atender o último cliente, e era 8 da noite, nós estávamos ali no quintal, ali em cima. Daqui a pouco eu estava olhando para o céu, né? Eu sempre estou olhando, e aí apareceu aquele orbe vermelho. Ele materializou do nada e ele começou a cruzar em cima da casa, assim. Aí eu chamei meu cunhado e falei, olha, o que que é isso? Ele falou assim, balão não está aparecendo, está muito rápido. Exato. E eu falei, é muito estranho, né? Eu falei, mas tudo bem. Eu falei, Rafa, eu vou pegar meu celular que eles vão aparecer hoje. E ficamos na espreguiçadeira, peguei o celular, a Rafa sentou na espreguiçadeira, eu de pé andando ali. Passou um tempo, eu estou olhando assim, do longe, né? Daqui a pouco começou a materializar, parecia um scanner, de baixo para cima. Ele começou a desenhar de baixo para cima, assim, ele estava no diagonal. Um scanner branco, e começou a desenhar no céu aquilo. Eu fiquei olhando assim, parada de pé, aí só deu tempo de eu falar, Rafa, levanta. Ela levantou, eles estavam assim, inclinados, ele desceu e veio assim, bum! É assim, você piscar, eles estavam na nossa frente. Então, a nave fez até assim, ele baixou e levantou, ficou num eixo, né, em cima do telhado, flutuando. Então, assim, só vi as janelas, todas as janelas, toda a lateral da nave, e no meio estava invisível. E aí, eu e ela congelamos, porque foi muito perto e foi um choque, porque eles vieram de longe, eles vieram na nossa frente, assim. E eu e a Rafa ficamos parados olhando aquilo, janelas enormes, que dava para ver o tamanho das janelas, as janelas são muito grandes. E nós ficamos parados, aí congelamos. Aí eles foram apagando, então eles apagaram primeiro o lado esquerdo, de uma vez, e o lado direito eles fizeram assim, foi diminuindo aquela luz, e aí ficou todo invisível. Aí que eu consegui me mexer, eu falei, Rafa, fotografa, filma, filha, filma que eles estão invisíveis em cima do telhado. Ainda falei, filha, vem para cá, vem para trás, filha, pelo amor de Deus, eles estão invisíveis em cima do telhado. E ficaram ali. Então, aí, quando eu fui ver a foto, na hora eu não vi nada assim, né? Eu vi só uma luz que explodiu, né? E eu passei para uma moça que fazia barra de axis na época, e ela falou, Cristiane, eu estou vendo até a Sim. eu estou vendo até a sombra da nave. Quando ela falou isso, eu passei no filtro. Quando eu passei no filtro, as janelas estouraram no azul, assim, então dá para ver que tinha alguma situação ali. E depois, deu para perceber, depois de um tempo, isso, que eu até fiz uma outra live no outro canal, e depois de um tempo, eu vendo essas fotos novamente, porque eu ia fazer uma outra live, eu vi os seres no muro. Eles desceram da nave e ficaram no muro, né? Vários seres, né? Então, Eu aquilo para lembro, tinha que mim, eles ficaram, parecia aquelas cabecinhas no muro, né? as cabecinhas, Que exato, seu João. loucura. Aquilo foi muito extraordinário. Se eles congelaram a gente, se eles fizeram alguma coisa, desceram ali na casa, não sei, né? Porque eu quero até fazer hipnose, eu estou até vendo para fazer hipnose para poder chegar nesse ponto, porque eu Ah, fiz uma hipnose, fiz hipnose, mas eu não chego naquele ponto, sabe? Não chego, eu quero chegar ali para saber o que aconteceu depois ali, né? Então, foi essa ok. minha. E depois Certo? foram acontecendo situações, né, que depois a gente pode contar numa outra, né, Sim. num outro encontro, né? É. Então, agora nós vamos conversar com o senhor Newton, né? Newton, inicialmente cada uma das pessoas se apresentou, faz um breve É que a relato do pessoa, que o aconteceu, cabelo tá para depois horrível. nós darmos continuidade ao bate-papo. Então, agora é a vez do senhor se apresentar a nós, ao nosso grupo e a todos que vão estar assistindo. Ah, sim. Ô, João, boa noite. O áudio Boa tá bom? noite. Boa noite, prazer. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os Boa noite, participantes. Milton. Boa Boa noite, noite, João. Milton. Tudo Boa bom? noite. Tudo bom? Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer pela oportunidade, sempre é uma oportunidade, né, para a gente estar passando nossa mensagem, né, para outras Isso pessoas mesmo. irão assistir, né, Adri? A Adri sabe disso aí. E, pessoal, alguns de vocês já conhecem meu caso, né? O João já conhece, a Adri Já. também desde 2014. Hum, Então é assim, pessoal, eu tenho experiências que muitos detalhes e vêm até elucidar muitas dúvidas que vocês têm, entendeu? Então assim, eu sou abduzido, né? Desde criança tive várias experiências, né? Meu pai também é abduzido também, meu pai.
Minha esposa também é abduzida também, desde criança. E outra pessoa também da família da minha esposa também é abduzida também. Então, pessoal, ao decorrer da minha vida, essas abduções, muitas coisas vieram à tona, várias informações, detalhes, que vão servir para vocês também, porque eu tenho certeza que não é diferente, entendeu? É igual uma fila, a fila do pão. Eu estou na frente, outros estão um pouquinho mais para trás, outros estão mais lá na minha frente e por aí vai, entendeu? Então, pessoal, as abduções são assim, são contratos, são acordos antes da gente reencarnar na Terra, são acordos, é tudo concordado. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não concordo, eu entro em pânico, eu surto, não sei o quê. Mas, pessoal, foi me explicado, quando a gente reencarna, a gente não lembra de nada. A gente não lembra de nada para viver essa experiência humana, entendeu? Então, a gente não lembra nem quem a gente foi. A gente vai lembrar de contratos que a gente fez, entendeu? Mas todas essas abduções, eu sou abduzido desde criança, poucos dias de nascido, as informações que eles me passaram é contrato. Então, todas as minhas reencarnações eu vou ser abduzido, entendeu? Todas as reencarnações. Em 2014, uma raça se revelou, entendeu? Antes de 2014, eu achava que era um ser humano sendo abduzido, um simples ser humano. Mas essa raça especial, ela veio e me explicou tudo. Me explicou quem eu era, da onde eu vim e por que das abduções. Falou, é esse contrato que eu fiz. Então, eles me levaram até o planeta, né? De origem, me trataram muito bem, me explicaram com muita calma quem eu era, o porquê eu estou aqui. E explicaram, a minha esposa, ela está reencarnando comigo em várias reencarnações também. Hoje, eu sou o Newton, mas na minha reencarnação passada, eu era uma mulher. Eu lembro disso. Minha esposa lembra também, ela era um senhor em Portugal. E eu faleci primeiro, e ela faleceu depois. E fora isso, eu lembro de outras reencarnações também, como criança, com um outro senhor também, chamado Carlos. E eles foram me explicando o porquê de tudo. Hoje em dia eu sei, entendeu? Que essas abduções foi um contrato que eu fiz. Pelas informações que eles me passaram, entendeu? Calmamente, tranquilamente, para me entender. Hoje em dia eu sei quem eu sou, da onde eu vim e o porquê estou aqui, reencarnando no planeta Terra. Mas as abduções, pessoal, eu sempre falo, são contratos. Vocês, alguns, igual eu falei, é uma fila. Alguns têm algumas informações, outros têm mais, entendeu? Mas todas essas abduções a gente concordou, foi contratos, entendeu? Que a gente concordou com isso daí. Eu tenho ciência disso. E essas abduções vão ser cessadas quando eu sair fora daqui, entendeu? Para mim, eles falaram, ainda faltam 3 reencarnações ainda para cumprir. Eu e minha esposa. Agora já temos mais outros também. Agora temos uma, minha filha. Minha filha também é do mesmo planeta e a gente. Agora está a gente, mas ela vai ficar um pouco mais aqui. Eu e minha esposa, faltam 3 reencarnações para cumprir, para a gente voltar. Agora minha filha, ela vai ficar um pouco mais. E essa outra pessoa também, que é abduzida da parte da família da minha esposa, ela vai ficar muito mais também, mais 10 reencarnações. E o meu pai também. Bastante tempo, João. Essas informações eu tenho muitas informações. Muita mesmo, muita mesmo. Então, pessoal, qualquer dúvida, vamos trocar informações aqui. Pode perguntar para mim, para a Adri também, tem várias experiências, vamos trocar experiência. Assim a gente consegue evoluir com as informações um do outro. É igual eu sempre falo, é um quebra-cabeça gigante. Eu tenho uma peça, tem outros, tem seis peças desse quebra-cabeça. Cada um tem a sua peça é muito valiosa, entendeu? É a experiência que a gente tem. Isso eu sempre falo, pessoal. Pode ficar à vontade, João. Ok. Bom, então cada um dos participantes já se apresentou. Eu comentei no início que nosso bate-papo é entre contactados e abduzidos. Porém, nós temos a senhora Célia, que não é contactada nem abduzida. Mas eu fiz questão de ter pelo menos uma pessoa que não é contactada. Tá certo. Para servir de contraponto, vai? Isso é importante, inclusive, ver a opinião dela e todos que está ocorrendo aqui.
Eu vou colocar alguns temas agora, para nós batermos um papo sobre eles, né? Para conversar alguma coisa. Só que, deixa eu apresentar para o senhor Newton a senhora Kalinka. A senhora Kalinka é a primeira vez que ela aparece nas lives na internet. Ela já é contactada e abduzida há bastante tempo. E uma das características dela é que, de vez em quando, ela vê reptilianos. Está na rodoviária, de repente tem um reptiliano. Ninguém o vê, somente ela. Então, foi só para apresentar para o senhor Newton a senhora Kalinka. Bom, eu vou fazendo, então, os temas. É o seguinte, depois que uma pessoa, que senhores e senhoras foram contactadas ou abduzidas, houve alguma alteração nas suas qualidades? Olhe bem, as pessoas podem ou não responder a esses temas, dependendo da conveniência. Porque se a pessoa, às vezes, declara publicamente que ela tem uma certa característica, de repente ela vai ser cobrada nisto, ela pode, não que ela não a tenha, mas ela vai ter que ficar dando satisfações. Então, cada um dos temas que eu vou apresentar, a pessoa pode responder como tendo esse tema, ou pode dizer a sua opinião a respeito desse assunto, ok? Ok. A primeira coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: uma vez eu tive contato com um grupo avançado de pesquisa. Esse grupo avançado eram algumas pessoas, alguns extraterrestres, né? E eles disseram o seguinte para mim, tudo isso mentalmente, tá? Olha, nós abduzimos vocês durante muito tempo e nós não percebíamos que a amorosidade de vocês, a forma de vocês se condescenderem uns com os outros é muito grande. Então, daqui para frente, nós vamos tomar um cuidado maior em fazer essas abduções, cuidando melhor das pessoas abduzidas e contactadas. E eles disseram, nós não vamos poder parar de fazer as abduções, faz parte do nosso estudo e do nosso objetivo, porém nós vamos ser mais condescendentes. E ele disse o seguinte, em todos os contactados e abduzidos, eles deixam presentes para essas pessoas. E o primeiro presente que eu vou colocar em conversa é telepatia. Algum dos senhores e senhoras, após um contato, teve aflorada a telepatia ou ela continuou como estava antes, ela já era aflorada antes? Lembrando que telepatia é algo natural de todo ser humano. A pessoa pode usar mais ou menos, dependendo da sua conveniência ou dos seus medos, né? Então, esse é o primeiro tema. Alguém, se quiser já pronunciar, pode, por favor, falar a respeito de ter recebido telepatia. Seu Newton. Sim, João, um tempo eu evolui bastante. Quando eu era criança, eu conseguia ver alguns flashes que eu lembro assim do futuro, coisas iam acontecer. Eu conseguia ver alguns flashes assim. E o que mudou de lá para cá, a conexão, eu tenho a minha esposa e outras pessoas também. Às vezes eu consigo assim, não assim quando eu quero. É uma coisa tipo um flash. Eu consigo saber o que a pessoa vai fazer, vai falar. Com a minha esposa também a mesma coisa. O que melhorou também as viagens astrais. Fiquei muito lúcido. São viagens astrais lúcidas que eu saio, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, detalhes, pessoas eu vejo, seres eu vejo também. E são muita coisa. E detalhe também, viu? Às vezes, eu não sei se acontece com vocês, o que está acontecendo comigo é isso daqui. Quando eu fico naquele estado de vigília, entre o sono e acordado, o pessoal fala, eu trabalhei durante a noite 6 anos. E quando eu trabalho direto, aí quando eu fico sabe aquele pescando, o pessoal fala? Nesse momento, João, quando eu dou aquela pescada assim, ó, e levanto, eu consigo ver e ouvir pessoas que estão na outra dimensão. As pessoas estão mortas. Aconteceu isso mais ou menos tem uns 20 dias. Eu estava trabalhando direto. Eu tinha 10 dias direto. Aí eu estava na guarita, onde eu trabalho, né? Aí eu dei aquela pescada. Tava calor, né? Eu dei aquela pescada. Quando eu levantei assim, eu vi um homem alto, de camiseta branca e bermuda, calvo, branco,
de 1,80 m olhando para mim, assim, ó, do outro lado da rua. É coisa de você contar 1, 2, 3, aí ele desaparece. E nesse momento também, às vezes quando eu tô assim, eu dou aquela pescada assim, aí eu começo a ouvir as vozes deles, eles falando comigo também. Aquelas vozes, aí eles falando, entendeu? Agora, Então isso isso acontece antigamente o senhor não muito tinha, comigo. né? Antes da abdução, o senhor não Não, tinha essas características. Então, isso não, foi um isso daí presente veio deles. aflorando um tempo. Eu acho, João, não foi um presente, eu acho, e de tanto eles manipular nossos chakras, o corpo, trabalhar muito o nosso corpo astral, abduzindo ele também, eu acho que um tempo vai desbloqueando, entendeu? Mas eles Entendi. nunca falaram para mim, iam desbloquear para mim conseguir enxergar. Mas quando eu trabalhava à noite, eu via muito, 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 porque eu pescava direto, né? Aquela Entendi. pescação, eu via espíritos, eu via os homens passando, mulher passando, criança, eu conseguia ver eles. E ouvir também, nesse momento. Mas agora, eu não consigo. Tá. Agora eu não consigo. Mas quando eu estou entre o sono e acordado, meio a meio, eu consigo ver eles nitidamente e ouvir eles nitidamente. Legal. Agora, a senhora Cristiane levantou a mão, né? Por favor, senhora Cristiane. Então, seu João, negócio de telepatia aconteceu comigo assim, né? Eu fui numa casa de estética para fazer uma situação e a moça colocava a mão em mim e eu comecei a ver cores, 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 né? Eu sempre via muito mais quando antigamente eu fechava os olhos, já vinham as cores, né? Vem muitas cores, depois abre imagem, né? E ela colocava a mão em mim e a voz vinha e falava assim, olha, você vai falar para ela isso, isso, isso. Aí eu falei, eu estou falando comigo mesma, né? Imagina, você vai falar isso, isso, isso. Eu falava, não, não vou falar. Eu comecei a falar comigo mesmo. Falei, não, não vou falar. Você vai falar sim. Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Até que eu resolvi, eu falei, meu Deus do céu, isso aí não para da minha cabeça. Quando ela saiu e entrou na sala, eu falei, olha, desculpa, se não for para você, mas eu preciso te falar uma coisa. Tem uma voz na minha cabeça falando isso para você. Aí ela pegou e falou assim, nossa, ela ficou parada assim, eu falei, você desculpa se não for para você. Ela falou, não, tudo que você está me falando é o que está acontecendo. Inclusive, eu acabei de falar com uma cliente que saiu agora daqui da sala e está acontecendo comigo. E eu falei, puxa vida, eu achei muito. Falei, nossa, nunca aconteceu isso comigo, é a primeira vez. Então, às vezes eu estou no meu quarto, eu estou lendo, aí eu, como esqueci, desculpa o seu nome, eu começo a ler uma coisa, daqui a pouco eu começo a escutar burburinhos de pessoas conversando. Muita gente, muita gente, muita gente. Daqui a pouco vem uma voz no ouvido esquerdo falando assim, o nome da minha mãe. Falou bem o nome da minha mãe, deu um pulo da cama, eu falei, o que é isso? Eu falei, mãe, você está aqui? Mãe, você está aqui? Aí, então, agora eu começo a escutar, e isso agora eu escuto muito som de anjos no meu banheiro, que eu falei para o senhor, né? E eu estou escutando músicas agora no meu quarto. Escuto música, vou lá no fundo do ouvido, e eu escuto lá no fundo do ouvido o som da música, é música instrumental. No meu banheiro eu escuto vozes de cantores, de voz feminina, voz masculina, soprano, aquela coisa, sabe? E aquilo escuto através da água, né? Agora, assim, eu só vi por 2 vezes, que eu vi um ser aqui na minha sala, do corpo para cima, né? Vi o ser verde, né? E o ser no meu quarto, comentei com o senhor. Pessoas ainda assim, falecidos, eu só vejo em sonho. Agora está acontecendo uma coisa comigo, eu vou num lugar que eu frequento, uma filosofia oriental, sou católica, mas eu frequento lá, então eu sento, daqui a pouco eu olho a cabeça das pessoas, eu vejo a fumaça, saindo uma Aura. fumaça branca, 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 que eu não estou entendendo. Se alguém souber É o que a é aura. isso, É a estou achando que aura. não é. Eu acho que Não. eu comecei a pesquisar, eu acho que é o É ectoplasma. prana. É Ectoplasma. prana. Então, eu estou vendo isso, as pessoas chegam lá na igreja, eu estou atrás e começo a ver aquilo, massa branca, branca, que estou achando estranho. Então, eu acho que eles estão me preparando, porque eles sabem que eu tenho muito medo, sou meio medrosa, né? Já passei tanta situação, e assim, eles estão me preparando realmente para eu ver, porque eu estou ouvindo muito, né? E quando eu ponho a mão nas pessoas, eu sinto que elas sentem. Então, eu tenho isso. Ótimo. Meu pai estava
passando uma Isso situação daí muito é mais a difícil. mediunidade, né? É, Não é contato, é é. mediunidade. É, Exato. exato, mas aflorou a minha mediunidade, aflorou. Olha Depois que o só, meu eu até classifico esse detalhe da senhora como a senhora está se tornando uma mensageira, uma carteira, uma pessoa É. que tem que mandar mensagens para outras pessoas e não adianta a senhora não querer, eles insistem. Já estou teve um tentando caso comigo, eu ajudar. tinha que mandar uma mensagem para uma pessoa, eu lutei durante um mês. E a minha esposa, quando Então, estava no carro, eu já estava tendo uns triques no carro, ela falou, fala logo, vamos falar, você fala logo. Aí eu falei para ela estava esperando aquela mensagem. Acredito. Ela estava e eu, esperando aquela mensagem. e eu vou procurar isso, seu João, porque agora eu estou sentindo assim, energia que sai muito da minha mão, meu pé, ele está esquentando demais, meu pé Ah, esquerdo, a minha mão, eu sinto o tempo todo ficar vibrando muito, né? Então, eu acho que eu estou, eu fui até ontem no hospital porque eu estava passando mal, porque eu achei que era minha pressão normal, fizeram exame de sangue, coração está normal, então alguma coisa está acontecendo de extraordinário que eu tenho que passar isso, né? Eu faço reiki, eu faço todo dia, né? Eu faço também a meditação dos arcturianos, né? Eu tenho os registros acásticos, agora eu vou retomar isso, né? ok, E isso é através dos interessante. registros que eu comecei a desenvolver isso que veio muito forte, né? Dos Tá registros bom. acásticos, né? Mas alguém tem algum comentário a respeito de telepatia? Senhora Adriana, por favor. Posso falar? Posso Pode. falar? Pode, Marilice, pode, Ó, pode. 20 anos atrás eu comecei a aprender a telepatia com os contatados lá que eu tinha, com os ET lá, pleiadiano, né? E falava na cabeça a voz robótica. E quando eu não escutava, falava no rádio. Quando não falava no rádio, falava na TV. Aí eu desligava tudo. E aí passou. Liga. Graças a Deus, não tive mais nada. E aí, quando eu tive há 10 anos atrás, em 2012, o contato, não deve telepatia, não. Porque eu tentei entender o que ele estava fazendo aqui na minha casa e ele não falou nada. Não veio nada na minha cabeça. Quer dizer, Entendi, não tenho telepatia natural. Isso daí é uma coisa de lá para cá, entendeu? entendi. Beleza, então eles afloraram a telepatia na senhora, Na época. na época, Agora né? não tenho nenhuma telepatia com nada. Tá. E a senhora Adriana? Bom, seu João, e galerinha que está ouvindo, eu sempre tive assim, eu saía de casa, ficava pensando em alguém, encontrava aquela pessoa na rua. Mas depois dos contatos, né, que eu tive em 2008, que começou a minha jornada mesmo, na verdade começou um pouco antes, mas a 8 e 9 foi o ápice, né, onde eu tive contatos físicos. Hoje em dia funciona assim, eu saio de casa, eu fico parada em frente a um lugar onde tem sorvete. Aí eu chego em casa, meu marido diz para mim, eu estava com vontade, falei, já sei, de tomar sorvete. Ele, sim, eu recebi a mensagem lá no mercado. Ele pensou, eu recebi. Ah, E é um negócio tão brabo que eu entro na... Meus amigos, semana passada aconteceu um fato com a minha amiga, ela descreveu a situação que estava acontecendo com ela e eu vi acontecendo comigo, mas era com ela. Os meus filhos, às vezes, quando eles estão em apuro em algum lugar, eu durmo aqui, eu vou para lá, vejo até a roupa que eles estão. Sonho, então, é um absurdo, mas a tal da telepatia é impressionante. Pensou, porque é onda, né, gente? É onda, sim, que nem uma onda de rádio. Você pensa, isso aí, entrelaçamento quântico, quem estuda mecânica quântica sabe que basta isso se aí. conectar, né? Basta apenas Exatamente, sintonizar e pronto. exatamente. Planck, lá em não sei quanto, tanto tempo atrás, já falava disso, Einstein também. E, enfim, tudo ficou muito aflorado. E quando está para acontecer algo, eu sinto umas coisas muito Entendi. fortes. E eles me botam para dormir agora. Realmente, telepatia é com meu marido, é com meus filhos, é com amigos. Você pensa numa pessoa, daqui a pouco a pessoa está te mandando mensagem. Isso Mas isso aí é fato. intuição, né? Não é intuição, Adriano? Aí a gente É pode confundir com telepatia. premonição. Né? Telepatia é Premonição, diferente. não. Telepatia a gente Mas ouve a alguma telepatia coisa, né? você recebe. Eu tenho uma amiga, eu só penso nela aqui hoje. Amanhã ela está me mandando mensagem, mora lá em Brasília. Isso. Aí a Mas telepatia. é natural dos humanos, mas com o ET é diferente. Não é nada igual a isso aí. Com o Não, ET eu é sei. outro papo. Não, eu Então, sei, eu tenho vários. Mas como ele falou de telepatia,
Eu estou citando Isso. telepatia, mas comigo acontece N Então, coisas, gente. só um detalhe, tá? A telepatia é Uhum. característica normal para todo ser humano. Todo ser humano É. Sim, tem. Ele pode desenvolver mais ou menos. Mas o que eu é tenho que nem uma notado é que as mensagem. pessoas abduzidas, Uhum. elas são afloradas da telepatia. Elas Sim, começam a a conversar com captar. outras pessoas do nada, às Você, vezes. Às você vezes do capta. nada. É que nem a mensagem de WhatsApp. Você pensa, a pessoa te Isso. manda a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Mas É eu uma sempre visão, né? tive isso. Visão é outra coisa, é clarividência Uhum. viajoura, aí tem uma série de coisas, porque, gente, nós temos várias capacidades, várias, e se eu começar a falar aqui, o que já aconteceu comigo, não vou parar mais. Só ela Depois vai eu Mas, quero, falar. depois eu É, quero mais alguém tem alguma coisa? A Roseli tem história de telepatia interessante. Senhora Roseli, por favor. Qual? Qual delas? Mas no meu caso é estranho, porque esse primeiro extraterrestre que fez contato, ele falou que me acompanhou, eles me acompanham desde a minha concepção. Então não dá para saber como era antes e depois, porque desde criança eu já tinha umas coisas estranhas, entendeu? É, eu também. sabia, no meu serviço, eu sabia quando a agência ia ser assaltada. Eu falava, hoje vai ter assalto. Aí Nossa, até um colega falou assim: você para com isso, que senão vão pensar que você tem a ver com os assaltos. Mas não era, eu Verdade. sabia que ia ter. Então, quando eu tinha telefone fixo, eu escutava tocar, mas não tocava, ninguém ouvia. Aí logo em Sei. seguida ele tocava de verdade, entendeu? Essas coisas, antes de acontecerem, eu sempre tive. esse negócio Então, de telefone eu tive também. o quê? Normal. Esse Normal. Conheço negócio uma. aí de telefone tocava e eles falavam comigo no telefone. Eu conheço uma senhora que estava começando a ouvir músicas diferentes no celular. Ela falou: não quero ouvir isso. Aí desligou o celular. O celular desligou sozinho Uhum. e começou a falar Liga. de novo. Aí ela pegou um outro celular e filmou o primeiro, ligando e falando essas coisas. Bizarrice, bizarrice. Uma coisa também, eu tenho muito, pessoal, acho que vocês também têm, déjà vus. Eu Sim, tenho sim, muito. Pelo menos 2, 3 por mês eu tenho. é verdade. Eu tive ontem. Déjà vus. Isso mesmo, Você Dri. vê o que está acontecendo e eu fico É. pé da vida porque eu já sei até o que a pessoa vai falar. E falo, para, eu já vi isso daí, me dá um ódio Não, para tremendo. mim, isso, Dri, para mim parece que está se repetindo. Sabe, Sim. quando acontece, volta a fita, depois você já sabe. Parece que E está se como? repetindo. E Exato. como você consegue falar de déjà vu se você vê o que ainda está para acontecer é linha, já está tudo, já aconteceu tudo, você só está no joguinho? É estranho demais. Exatamente. Déjà Às vu é vezes eu estranho demais. paro, quando acontece um déjà vu, eu paro assim e fico abobado. Eu falo, não, isso aqui já aconteceu. Eu fico pé Eu da falo, isso vida. aqui já aconteceu, já. Parece que está voltando e você está assistindo tudo novamente. Eu tive um ontem Nossa. falando com a minha filha e eu tenho quase toda semana. Eu sempre tenho déjà vu, desde pequena. Eu só tenho, assim, acho que mais ou menos, e por mês, acho que 2, 3 por mês, ou às vezes um só. É assim, é variado, assim, mais ou menos. Quando E eu é coisa do tenho cotidiano. déjà vu, eu faço o contrário, entendeu? Porque eu sei que vai chegar até naquele ponto, aí eu pego e faço uma outra situação para assumir aquilo. Entendi. E a senhora Mara, a senhora tem telepatia? Não, telepatia eu não tenho, seu João. Eu tenho, assim, premonição Premonição? e também quando eu estou pensando em alguém, aí vem mensagem no WhatsApp, às Isso é vezes. Aí é telepatia. telepatia. É telepatia, é. Você pensou, mandou a mensagem. Pode Aconteceu isso ser. comigo, você, Adri, uma vez, lembra? Né? Foi, lembra. Eu sonhei com o Newton, com um negócio de palmito e tal, aí fui falar com a Darlete, aí a situação tinha acontecido lá mais ou menos do jeito que tinha acontecido. E, gente, quando a gente dorme, a gente vai. A gente vai, a gente encontra. Eu não sou consciente, mas o Newton e já me viu no astral, mas no astral eu não vejo nada. Vou Dri, trabalhar, mas já vou apagada. no astral, Dri, você é totalmente diferente do que você é aí.
Eu também. Eu não, Você, eu não você, sei. você é mais espoleta, Adri, no Mas eu astral. sou espoleta, eu tenho TDAH, gente, eu sou Você é mais. insuportável. No astral Sou você é mais. insuportável. Eu Sou consigo, insuportável. João, eu consigo ter no astral assim muita lucidez e trazer para o Não, físico as Certo. informações do que eu vivo do outro lado. É não, eu Certo. incrível, eu acordo toda consigo trazer lascada. Só um bastante. detalhe, Acho, a senhora Kalinka está querendo falar alguma coisa. Desculpa, senhor Newton, É, já voltamos. não sei se vocês notaram, eu não paro de chorar, corre lágrima o tempo inteiro, eu tento me controlar, não consigo. É assim, não estou triste, eu estou bem, estou tranquila, é uma emoção muito forte. E quando o Newton entrou, eu não sei se eu encarava, porque é uma energia muito forte que emana dentro de você, para fora, a Adriana, que na hora que o Newton que entrou, a Adriana é Tô toda muito forte, arrepiada. é muito forte, e quando eu começo a chorar, porque eu vejo tão forte que os olhos queimam, porque tem muita luz aí com vocês aí. O Newton, eu vejo muito reptiliano com você, é muito forte isso no seu DNA, eu sinto isso, é isso que eu fiquei cada vez mais aberta a isso. Ah, é um desequilíbrio mediúnico? Não, isso eu acho que não é muito além de mim, mas é muito forte isso que vocês estão emanando. Eu não sei explicar, mas quando o Newton entrou e a Adriana parece que acendeu uma luz, assim, eu muito entendo. forte. E É que assim, você não viu minha esposa. não, é um Mas passo por a vez. energia dela é muito mais do que a minha, é o dobro. Então, quando você estava falando, eu lembro que assisti você em algum outro podcast, não comparando a nada, é que eu sempre busquei com as experiências que eu tive e, e acompanho os vídeos do seu João e os estudos eu também já comecei a fazer em casa, tudo com Bíblia, com livro esotérico, com tudo que você possa imaginar, para buscar uma resposta, e fora os livros de Kardec. Mas, assim, é, não é de você, eu não acho que há muitas reencarnações. Eu estou lendo o seu DNA espiritual, está falando aqui. Isso para mim não é uma coisa boa ainda de se aceitar. Eu ainda trabalho isso, mas cada um de vocês estão numa conexão que eu não sei explicar. Ah lá, ah lá, acende e apaga. Eu vejo daqui. Pode não estar acontecendo nada, mas está acontecendo para mim. E na Ah, hora que você falou e na hora que vocês começaram cada um relatar, eu até dei risada, porque meus gatos ficam aqui apavorados em volta de mim. E é uma assim, é. Então, assim, não é muito forte, é muito forte. E, então, assim, desde que eu comecei a ser contatada, no primeiro contato, eu herdei, eu sei lá o quê, eu não sou melhor que vocês, tá? Pelo amor de Deus. Uma visão das coisas, de tempo, espaço, assim, não tem. Eu vivo tendo lapso de tempo, agora eu já tive outro aqui sentada. Então, assim, é impressionante o quanto essas energias mexem. Uhum. E o senhor João sabe que eu já tive falando sobre isso, que às vezes daqui a pouco eu esqueço disso tudo, tá? Vem o lapso e depois eu perco a memória. E só vai voltando. É como diz os venusianos, do meu primeiro contato. Fala para eles. É como se tudo que a gente vê é um projeto de uma só semente. Parece que Uhum. não. Eu não estou conseguindo. Acho que. Eu não sei se eu estou exigindo demais de mim de querer explicar. Eu sinto que as coisas estão se encaixando e Uhum. que cada um de nós está sendo tirado um DNA espiritual. Uhum. Não é matéria física, é matéria plasmática. E vamos ver muita coisa. Isso está me passando pelo plano fora da matéria. Aí, ó, seu João, é a consciência. Então, Uhum. assim,
precisava conversar com o senhor. É a consciência que vem falando. É muito de extraordinário. Não, nada disso é extraordinário. É a coisa mais comum. E eles falam comigo e vai falando, é claro, na cabeça tudo é claro. Às vezes parece até um capacete colocado e falar, vamos conversar? Aí eu acordo na madrugada e durmo de luz acesa o tempo inteiro, porque a escuridão me incomoda. Mas assim, isso é nítido no olhar do Newton, no olhar da Adriana, no olhar da Cristiane, no olhar da Mara, da Roseli, e tem gente aí que está sendo e que ainda não despertou, que é o momento. Ó, tô falando que eu tô... É isso aí. Então, assim, estamos num caminho para se cruzar num só. Tá bom. Agora falta a senhora Célia. Senhora Célia, a senhora não é contactada, mas o que a senhora me diz da telepatia? A senhora tem? Oi. De vez em quando eu tenho, sim. Ultimamente eu ando achando assim, que está acontecendo umas coisas estranhas, né? Eu falei para o senhor que eu estava dormindo e a gente dormiu outro dia na casa de uma pessoa e cada um de nós estávamos numa cama. E eu acordei durante a madrugada e olhei para a cama onde ele estava. E na parede tinha um quadro assim, com vários riscos iluminados, assim, uma coisa meio estranha. Parecia que uma criança tinha feito aqueles rabiscos, mas era iluminado, era com luz, sabe? Aí eu só fui piscar os olhos e sumiu. Eu achei muito esquisito isso. E assim, eu vejo algumas coisas no céu, já vi bastante. Aqui na janela de casa mesmo. Estava falando para a Cris, que eu e a Cris a gente sempre conversa. E eu tô vendo umas coisas meio estranhas, assim. Eu acho que eu já vi uns OVNIs, a gente viu no Capitólio, né? Porque assim, eu sempre vejo uma luz piscando no céu e eu falo para ele, falei, amor, aquilo não é uma estrela, não é. Senhora Célia, então a senhora acha que não é contactada, mas talvez seja. Exatamente. Muita gente aí não sabe. Só que coisa estranha, a gente estava no Capitólio e a gente estava sentado ali na pousada, estava olhando para o céu, como sempre a gente vive olhando para o céu. E aquela luz começou a piscar. E ele sempre fala assim para mim, amor, se não faz um movimento raro, como ele diz, né? Em espanhol, se não faz um movimento estranho no céu, não é óbvio, né? Às vezes é uma estrela e tal. Aí começou a piscar aquilo. Eu falei, cara, gente, olha essa luz piscando. Na hora que ele chegou para olhar, a luz fez assim, ó, ficou branca, e começou a fazer e sumiu, né? Eu falei, tá vendo? Era para te mostrar. Eles estão aí, estão vendo a gente. Né? Não é estranho? Essas coisinhas estão acontecendo comigo também. Tá bom. Olha só, então nós falamos sobre um tema que foi telepatia. É claro que durante a explanação da telepatia sempre entraram alguns outros temas. Eu tenho 8 temas para nós conversarmos. Vai ser difícil a gente conversar tudo hoje, tá? A minha pergunta é, estão dispostos a mais um tema agora? Vamos lá? Sim, João. Fica à Então, vamos lá. vontade. Olha, o próximo tema é cura com as mãos ou com o pensamento. Quem entre senhores e senhoras recebeu o dom da cura e quando coloca as mãos sobre alguém faz a cura, ou então quando pensa que aquela pessoa vai segurar, ela segura. A senhora Cristiane já levantou a bandeira. Senhora Cristiane, por favor, pode falar. Seu João, então, são coisas incríveis que acontecem, a gente não tem muita noção, né? Mas a gente tem essa energia nas mãos também, né? Então, depois do reiki, eu acho que aflorou alguma coisa. Sim. Né? Meu neto, ele nasceu faz 7 meses e ele não urinava. É uma coisa que aconteceu, ele não urinava, então o médico falou, se até amanhã não urinar, nós vamos ter que pôr sonda, vai ter que fazer uma situação, né, no nenê. E eu falei, poxa, Rafa, eu vou aplicar o reiki nele. Vou fazer isso agora à noite. Então, enquanto ele estava amamentando, ela estava amamentando, eu fui fazendo, né? Fiz os símbolos e comecei a pôr a mão e fiz. E ela falou, você está sentindo quente? Ela falou, eu estou sentindo bem quente, mãe. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Fui para casa, o namorado dela ficou lá com ela no hospital. No outro dia, eu liguei logo cedo. Eu falei, Rafa, e aí? Ele foi fazer os exames, né? Porque eu já estava preocupado, porque iam passar 6 horas da manhã para pegar ele, né? E ela falou, não, mamãe. Quando foi 4 da manhã, ele fez xixi. Faziam 3 dias que ele estava. Então, eu falei, isso aí é o reiki, com certeza a energia do reiki é extraordinária, né? E eu também tenho uma situação que meu pai ficou em coma
e meu pai ia para diálise no dia seguinte. Meu pai estava em coma e eu estava na UTI com ele, e eu frequento a filosofia oriental, só que eu não tenho o dom do Sasuke, porque o Sasuke você tem que ir para o Japão, e lá você faz o curso, e eu não tenho, mas eu só de escutar essa oração, eu mentalizo junto, né? Então, eu pedi autorização para a mestra Konishi, que é da Tenri, e eu falei, mestra, por favor, né, faça essa situação com meu pai, né, que ele não vá para a diálise amanhã. Então, eu coloquei as mãos sobre ele e fui passando pelo corpo dele enquanto, né, ele em coma, e fui fazendo isso, e mentalizando. Aí eu comecei a sentir uma energia subir do chão e passar pelo meu corpo e sair pelas minhas mãos. Isso eu senti muito forte. Aí eu falei para minha irmã, quando eu cheguei em casa, eu falei, vai no hospital amanhã ver o pai, porque eu acho que ele vai para diálise, não sei se o pai vai aguentar. Por favor, vai amanhã cedo. Que ele está todo inchado, ele estava até com a pulseira no pé dele, assim, estava bem apertada. E aí ela falou, tá bom. E ela foi logo cedo, 7 da manhã, ela estava lá. Aí ela ligou para mim e falou assim, nossa, você falou que o pai estava todo inchado, tal. Não está inchado, não. Ele fez xixi aqui, a bolsinha de xixi, está todo inchado. Até ela comentou isso da pulseirinha do pé que estava até rodando, porque ele estava todo desinchado já. Ele tinha feito xixi, ele não ia para diálise. Então, Beleza. lógico, a interferência da mestra, eu dou todo o mérito a Deus, a mestra, né? Mas eu fui algum instrumento que passei alguma situação ali. São duas coisas que me marcaram assim bastante, né? Então, e assim, eu sinto, que as pessoas sentem que eu falei que ele estava já incapacitado em casa também, né? Depois da cirurgia ele melhorou, mas depois ele tomou uma vacina aí de gripe e meu pai piorou e foi para cadeira de rodas e foi definhando, ele ficou todo paralisado. Puxa E um vida. dia ele estava na cama e eu coloquei as mãos nele. E eu estava ajoelhada e eu fiquei assim com ele, com as mãos sobre ele, né? E assim, perto dele, né? Eu não conseguia levantar. Aí É. eu falei, gente, eu não consigo sair do lugar. Eu fiquei dura, igual meu pai, senti tudo o que ele sentia, É, parecia que meus normal. ouvidos todos estavam, porque eu não tinha proteção do reiki naquela época, né? Hoje eu tenho a proteção do reiki, mas naquela época eu não tinha. Então eu senti tudo o que ele sentiu. Eu não conseguia me mover nem o pescoço, e eu tive que pedir para me dar um copo d'água, colocaram na minha boca, eu não mexia mais nada no meu corpo. Entendi. Tive que acalmar A aquilo senhora e fui absorveu devagar. a senhora absorveu as características dele. Exato. Foram me levando para o carro. Eu não sei como eu consegui sentar no carro, eu trouxe meu carro até em casa. Cheguei aqui, chamei a minha irmã, porque eu não conseguia me mexer. Não conseguia mexer. Demorou muito para eu voltar. Uma senhora foi, né, no escritório e eu tenho uma pedra ametista e eu coloco na minha cabeça, passa dor de cabeça, coloco, às vezes estou com dor, põe no peito, melhora aquela sensação de angústia. E ela chegou, ela estava toda angustiada, ela falou, nossa, eu estou passando mal, eu estou assim e tal. E eu falei assim, olha, tem essa pedrinha aqui, vamos tentar. E eu caí na besteira de pôr a mão nela, pus a mão na frente e nas costas e a pedrinha eu coloquei no peito dela. Ah, tá. Ela, nossa, não é que eu estou melhor? Estou me sentindo melhor. Falei, que bom essa pedrinha aqui. Ainda falei, essa pedrinha aqui é ótima. Quando cheguei na minha casa, tomei banho, tudo à noite, quando foi umas 10 horas da noite, que eu fui olhar no espelho, meus olhos estavam puro sangue. Cacilda. Meus olhos, puro sangue. Eu absorvi tudo que ela tinha, não tinha. Então eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? Não tinha o branco do olho, era vermelho, como se... Então eu falei, gente, aí eu comecei a raciocinar. Eu não posso pôr a mão nas pessoas sem algum tipo de proteção, porque eu estou sugando aquilo e passando para Isso. mim, né? Mesmo quando eu estou em algum ambiente que está com alguma situação também, eu sinto. Então, não é qualquer lugar que eu posso ficar indo ainda, sabe? Que nem algum, sei lá, alguma festa, alguma coisa com muita gente, porque eu saio às vezes ruim, então ainda, dependendo da situação, né, eu pego ainda alguma coisa. Entendi. E o senhor Newton? Queria falar também, né, senhor Newton? Sim, ô, João, eu vou resumir aqui rapidamente, e tem as outras pessoas também. A minha filha, eu vou contar até esse detalhe, a minha filha, ela estava com aquele problema de cólica. Toda criança tem, no começo, nos primeiros meses da vida. Isso. Terrível, terrível. Dores terrível, dava para ver.
Então, aí minha esposa começou a estender as mãos sobre ela na hora da dor e mentalizar a energia saindo da gente Uhum. e o objetivo dessa energia quando chegar até ela. É cura. E ela sempre ia se acalmando, Dri. Ela ia se acalmando, a Uhum. dor passando, e ela É. pegava no sono. E quando ela pegava no sono, ela dava aquele sorriso, um sorriso na hora. E Entendi. funcionava isso daí. Mas tá bom, e voltava, né? É cólica, o intestino amadurecendo da criança, é normal. E a gente sempre fazia esse procedimento e funcionava. A gente mentalizava a nossa energia saindo. Eu não sei por quê, eu não consigo mentalizar outra energia a não ser cor de laranja, Entendi. emanando, É saindo. cura. E É quando cura. chega até ela, você imagina o objetivo dessa energia. Para que essa energia você está transferindo para ela? E Sim. automaticamente ela ia se acalmando, aí se acalmando até dormir e dava um leve sorriso. Foi isso que aconteceu várias vezes nas cólicas da minha filha, eu e minha esposa, porque a gente não sabia mais o que fazer. Era um desespero. Ela chorava da meia-noite às 4 da manhã, aquele choro, Cacilda. choro desesperador. E a gente começou a fazer isso e começou a funcionar. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senhora Adriana? Seu João, você é rápida. Quando eu me iniciei no Reiki, no terceiro nível A, nós tínhamos que praticar. E eu fui e coloquei as mãos numa senhora. Eu comecei a sentir tudo que ela estava sentindo e a mestra ficou horrorizada comigo. Ela nunca tinha visto ninguém assim. Então, mesmo à distância, às vezes, quando eu pego algum paciente para tratar, nem precisa falar o que ele tem. Eu começo a sentir todos os sintomas, mas comigo é assim, vem, aí aquilo transmuta. E olha, gente, o Reiki é só uma ferramenta. Esse poder emana de você. Sim, Você é o poder. exatamente. Você é a Exatamente. partícula do todo, você é Deus em ação. Então, o Reiki é só uma ferramenta, mas essa energia emana de dentro. Então, como que eu descobri que eu tinha esse poder de cura? De várias formas, mas veio morar um vizinho aqui que tinha uma criança pequena, ela chorava dia e noite e dia. Era um casal com 3 filhos, eles já foram embora daqui do prédio. A criança ficava chorando, chorando, chorando. Aí um dia, uma voz falou para mim assim: você pode curar essa criança. Eu, tá maluca? Não, você pode. Ah, vai tomar banho e tal, eu não estou aí para isso. Não, você vai curar. Aí quando foi um dia, a babá estava andando com a criança na rua, a criança agarrou no portão da nossa casa e começou a gritar. Eu olhei para ela dentro dos olhos, ela tinha uns 3 anos, eu disse: larga ela agora. A criança ficou me olhando, voltou para casa, nunca mais escutei a criança chorar. E aquilo dizia para mim: você tem o poder de cura. E isso foi me dito, um dia desse eu estava pensando o que eu ia fazer, e aí eles falaram: você vai curar com as suas mãos. Vai curar com as suas mãos. Você tem ligação com entidades do México, você se viu nascendo um dragão, você viu uma cobra gigante fala com você. Gente, é tudo energia. Nós somos vibração, nós somos energia, e nós somos aquilo que nós queremos ser. E quem a gente quer curar, a gente cura através de um copo de água. Bezerra de Menezes já falava isso. Então, depende do que você tem, o seu órgão mais importante é o seu coração. É dali que emana todo o amor e todo o sentimento que você vai curar as outras pessoas. Mas nem sempre, gente, a gente consegue curar. Teve um primo que estava com câncer e eles vieram e falaram para mim, eu vi uma energia gigantesca subindo e falaram assim: energia Draco, você vai aliviar ele agora, mas ele está nesse processo kármico, vai demorar mais ou menos 2 anos, vai ser curado agora, mas ele vai passar. Passou no Dia das Mães, mas eles falaram para mim, ele vai. Então, também não é todo mundo que a gente consegue curar, ainda tem isso também. Agora, a gente tem que saber, viu, transmutar essas energias para não trazer isso para a gente. Quando você fizer o seu reiki, quando você emanar essa energia, você pede que essa energia do reiki te limpe e você emana tudo para o universo, para a Terra. Porque essa energia tem que ser transmutada, porque ela não pode ficar fazendo mal para você. Você é só uma ferramenta, mas você não pode absorver, você tem que absorver e aprender a transmutar. É isso. Entendi. Queria fazer uma pergunta ao senhor Milton, é possível? Senhora Roseli, a senhora tem o dom da cura? Como eu moro sozinha, é só com bicho mesmo.
mas já eles me ensinaram a usar a energia através da terceira visão, como se fosse um tiro, uma arma, entendeu? E então uma vez teve um cavalo que teve uma cólica no estômago e era de madrugada. Aí eles falaram para mim para usar a energia e eu fiquei trabalhando a energia direto no estômago dele e limpando o resto do corpo com energia. Aí depois de uns minutos ele conseguiu ficar de pé, melhorou. Não precisei nem dar injeção nele. Mas isso daí sempre eles me ensinaram, mas não é só para cura, é para tirar ser indesejável do espiritual também, é para espantar, para tirar, é uma arma, é como uma arma, dependendo para que a gente vai usar. Então, isso faz muito tempo que eu sempre faço. Mas é uma coisa ligada a eles, não é coisa espiritual. Porque foram eles que me ensinaram de uma forma diferente. E dá certo. Entendi. Legal. Mais alguém quer falar a respeito da cura? Tenho uma pergunta. Sim. Quem quer falar? O Una pregunta rapaz, para, disculpa, para el señor Nilton, ¿es posible? Uma pergunta para o Newton, é possível? Pode Sim, perguntar. sim. Oi, Nilton, desculpa el portuñol. Eu queria entender, você falou que foi abducido várias vezes, em outras vidas, incluso você necessita 3 reencarnações mais para ficar livre, outra pessoa ainda vai demorar muito mais. A pergunta é, qual é o sentido de reencarnar várias vezes e quando fique livre, livre de quê? Ou seja, se você pode explicar isso para entender melhor. Sim, para vocês entenderem, o que foi explicado para mim por eles foi assim. Tem pessoas que vêm parar aqui na Terra com vários objetivos. Tem uns que vêm, são voluntários, são missionários. Já eu e minha esposa, a gente veio parar aqui na Terra, eles têm esses seres evoluídos, qualquer raça, não só os draconianos, como qualquer outra raça, entendeu? Tem o poder de colocar sua consciência aqui, nesse planeta, entendeu? Serve como uma escola, uma prisão. Várias pessoas entendem de várias formas. O meu caso foi assim, eu e minha esposa, a gente batemos de frente à nossa raça, à nossa civilização. E eles têm essa tecnologia, tanto eles como outras raças também evoluídas, de tirar a sua consciência e jogar nesses planetas menos desenvolvidos, que é o planeta Terra, é um desses planetas. E eu e minha esposa estamos aqui, reencarnando, porque a gente bateu de frente à nossa civilização, e é como se fosse uma prisão mental. Foi explicado assim, nossos corpos estão lá, mantidos em cápsulas, os nossos parentes estão cuidando dos nossos corpos, e a nossa consciência, o espírito, a alma está aqui, nesse corpo aqui. Nesse corpo, vivendo várias reencarnações, até retornar para esse corpo e estar no meu planeta. É como uma forma de punição, entendeu? Então, eles me puniram assim, como 300 anos humanos. Então, eu estou aqui, vivendo várias vidas, vários corpos, eu e minha esposa. Minha esposa, ela veio comigo por quê? Porque nós utilizamos do alto cargo a gente tinha no nosso planeta para tentar mudar eles. Não querer mais guerra, destruição, dominação, escravização de outros seres. E a gente tentou utilizar esse alto cargo, a gente tinha. E a gente foi punido. Então, por que eu estou aqui? Porque é uma forma de punição. É uma tecnologia, eles têm, de separar a sua consciência, que é o espírito, a centelha do seu corpo e encaminhar para outros planetas menos desenvolvidos. Que o pior castigo que tem é um ser super evoluído, você tirar ele, a consciência dele, e jogar num planeta primitivo,
para eles, para os Draco, aqui o planeta Terra é primitivo. A gente, o ser humano, é considerado como um macaco para eles. Nenhum Draco sonha um dia em viver uma vida humana. Entendeu? Então, por isso, e eu e minha esposa estamos aqui. A gente fomos jogados aqui. Aqui é consciência, só consciência. Ontem, eu falo ontem assim, eu era uma mulher. Hoje eu sou o Newton. Amanhã eu posso ser Maria. Amanhã eu posso ser o Antônio, entendeu? Até passar essas 3 reencarnações e falta, e a minha consciência retornar para o meu corpo, que está sendo mantido dentro de uma cápsula. ¿Y você puede reencarnar en un cachorro en la próxima vida o siempre es en humano? Mulher, Não, homem? sempre como um ser humano, porque esse contrato eu fiz esse contrato de abdução, por quê? Porque minha consciência veio parar aqui. Então é um contrato, eu cedo meu material genético, minha esposa também, e eles protegem a gente de doença, de qualquer de outras coisas, entendeu? É um contrato a gente fez de abdução, para a gente não ficar largado aqui, entendeu? Porque o intuito foi esse, jogar nossas consciências aqui para se lascar mesmo. Para se lascar mesmo. Esse foi o intuito. Beleza, ótimo. Mais alguém quer falar sobre cura? A senhora Kalinka quer falar alguma coisa a respeito de cura? Ou ainda não? Interessante, seu João, que eu sempre, desde criança, minhas irmãs me conhecem como benzedeira, né? E desde depois do contato com os venusianos, isso ficou muito mais forte em mim. Mas eu consigo fazer mais nos meus bichos, graças a Deus. Mas, assim, o que é forte em mim é a oração que eu faço para as pessoas. Eu falo para Deus, parece que a gente é um pouco egoísta, né? Mas quando a gente faz oração para o próximo, parece que tem mais efeito do que para a gente. É a emanação, é a intenção, pensamento, que é força mesmo. Exatamente. E depois do contato, realmente ficou muito mais forte com relação ao poder do pensamento. Qual é a intenção? Agora, quando você põe uma intenção materialista, não é bem assim as coisas. Como o Newton falou, a gente está no planeta de menos, né? De provas e expiações, numa jaula mesmo. E eu sinto essa jaula que me segura ainda. Mas o poder do pensamento em fazer oração, em acreditar e emanar, nossa, a minha oração eu sei que é. Então ótimo, obrigado. É do divino mesmo. Mais alguém quer falar sobre o tema? Bom, eu conheço uma senhora que ela foi abduzida muitas vezes, foi levada para a nave, teve bastantes ações, né? E ela ganhou o dom da cura pela imposição das mãos. Ela começou a curar quase todo mundo. Ela morava aqui em Santo Amaro. E chegou um determinado momento que ela não tinha mais vida particular. O que significa isto? O padre aqui da paróquia, quando tinha alguém com problema, mandava falar com ela. O médico do posto aqui de Santo Amaro, quando via que tinha algum problema grave, mandava falar com ela. Chegaram a bater na porta da casa dela 3 horas da manhã para que ela curasse uma pessoa. Ela falou, chega, não quero mais. Aí ela saiu de São Paulo, foi para um outro lugar, ela continua, quando ela até pediu para deixar um pouco esse dom de lado, que ela não aguentava mais. Mas eu tenho a impressão que ela continua com isso, mas sem alarme. Ela mudou para um outro estado lá, as pessoas a conhecem como pessoa comum, mas não conhecem a característica da imposição, da cura por imposição das mãos. Então ela não faz mais essa propaganda. Foi por isso que no começo, quando eu falei que ia apresentar os temas, se alguém não quiser falar pessoalmente por isso, pode pular. Mas se já falou em outro lugar e tá, então tudo bem, fique à vontade. Mas essa senhora teve esse problema muito sério. Ela não tinha mais vida particular, ninguém mais deixava fazer nada. O trabalho dela, ela trabalhava no supermercado, ela não tinha mais sossego. Então é esse o comentário que eu queria fazer a respeito disso. E sobre o detalhe
Pode falar, senhora Adriana, por favor. Seu João, isso é uma coisa muito séria, sabe? Às vezes as pessoas entram no privado da gente por causa de uma dor de barriga, isso aconteceu comigo. Qualquer coisa que a mãe da pessoa... Eu cheguei um dia e falei, olha só, talvez você precise levar sua mãe no médico tradicional. Porque a mãe tinha dor de cabeça, tinha dor de barriga, tinha diarreia. Então, tem pessoas que não têm noção de quando parar e de quando procurar. E aí eles chegam e acham que nós somos egoístas, que nós viemos com dom e a gente tem que ficar à disposição 30 horas por dia para poder fazer cura. A gente tem vida, a gente tem filho, a gente tem bicho, então tem pessoas que realmente passam dos limites, e geralmente são pessoas egoístas, pessoas que não melhoram o seu comportamento, pessoas que vivem a vida adoidado, na hora que está com uma dor de barriga, aí vai procurar e acha que você é obrigado a atender. Então, tem casos e casos, e eu já passei por isso também. Vinha toda hora no meu privado, não, porque minha mãe... Aí chegou um momento que eu pensei, não, eu vou mandar essa real para ela, que daqui a pouco a mãe dela vai morrer. Ah, você não curou a minha mãe. Então vai lá no hospital. É um caso sério. Olha, seu João, sem comentário. Desculpa falar mais um pouquinho, mas precisava falar isso. E, gente, a cura ela pode ser à distância também. Quem trabalha com reiki cura à distância. Sim, exatamente. Cura só com o é pensamento. Onda. Isso, uma onda, tem várias coisas que você pode fazer, tem um antacarana que você bota os cristais, trabalha com cristais, mas o foco mesmo, ó, energia, frequência e vibração. Tem que vibrar no alto, tem que ter uma frequência boa e tem que ter um coração bom também. Porque não adianta você querer trabalhar como terapeuta, querer ganhar dinheiro com isso e deixar de lado também o que Bezerra fazia. Então, tem uma série de coisas que você tem que seguir, mas o mais importante é você ter o seu coração voltado para fazer o bem. É só isso. E nesse caso, essa senhora, ela deixou de ter vida particular. Não é que ela era egoísta, é que ela não tinha mais vida. Ela falou, chega, para. Foi para um outro lugar onde ninguém a conhecia, criou uma vida nova, ela continua fazendo, mas calma. E sobre um comentário também de colocar a mão nas pessoas e assumir, absorver a dor que a pessoa está sentindo, uma vez eu tenho arte, de vez em quando, abençoar as pessoas, né? E tinha um rapaz, um cliente meu, que estava meio complicado, ele tinha passado sexta, sábado e domingo numa festa rei, estava bem complicado. Aí fui dar uma benção nele, encostei a mão nele, pronto. Toda a energia ali veio para mim. Eu fiquei uma semana sem energia, até eu recuperar. Aí um senhor médico falou assim, quando você for abençoar a pessoa, não toque na pessoa. Não encoste na pessoa, senão tudo que ela vem, os espíritos que estão assediando ela, podem passar para você. Eu senti na pele isso, fiquei uma semana sem energia. Só aos poucos é que fui recuperando. Seu João, teve uma coisa, desculpa comentar isso com o senhor, teve uma coisa que me traumatizou durante anos, e eu só aprendi isso no Reiki, porque a vida é um eterno aprendizado. Meus filhos eram pequenos, estavam na escola, e tinha uma menina que, de 6 anos mais ou menos, ela estava sempre com a mãe, nesse dia ela estava chorando muito, muito mal criada. Aí ela era filha única, e ela brincava com as minhas filhas. Eu falei, vem aqui, fulana, peguei. No que eu peguei ela no colo, me deu um tranco no chácara básico, sexual. Eu levei um susto, eu soltei a menina no chão, falei, gente, que reação estranha. Eu fiquei durante anos com aquilo na cabeça, gente, por que isso aconteceu? A menina parou de chorar, parou de ficar fazendo malcriação. Aí fui morar em Ribeirão, encontrei com uma amiga que eu fazia o reiki comigo, dava reiki comigo gratuito. Ela disse, Adriana, você libertou a menina de um obsessor. A partir do momento que você pegou ela no colo, aquela energia passou para você. Mas isso me deixou traumatizada, porque eu não tinha a menor ideia. Isso foi em 2000, sei lá, em 2005, 2004. Eu era totalmente verde, eu não sabia de nada, de energia, nada. Então, isso me traumatizou e eu só aprendi no reiki. E isso que ela estava falando, que a outra moça falou, isso é verdade. A gente tem um campo eletromagnético que interage, às vezes nem só de tocar, gente, só de você se aproximar, Seu João, o campo elétrico já interage com a outra pessoa. Quem chamou? A Mara? Mara. Pode falar, Mara. Seu João, a Adriana contando isso, eu lembrei de um acontecimento que ocorreu comigo sobre isso do campo eletromagnético e essa energia que a gente tem. Uma vez eu estava num salão de cabeleireiro, né? E a gente estava conversando e tinha umas 8 pessoas, né? E aí surgiu esse assunto de ufologia
E eu comecei a contar alguma coisinha, assim, tentando, né, falar calmamente para não assustar, porque eram pessoas totalmente leigas, que não sabiam nada sobre o assunto. E aí eu senti de falar, né, alguma coisa mais profunda, né? Seu João, eu levei um choque na cadeira, eu dei um pulo da cadeira, porque na hora que as pessoas começaram a escutar aquilo, elas me olharam, assim, elas jogaram uma energia. Entendi. Aí eu aprendi, mas eu levei um choque real mesmo, físico mesmo, que eu cheguei a pular da cadeira, né? Então, a Adriana contando, eu lembrei disso, sobre energia. Ótimo. As pessoas bem. Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito de cura? Acho que não, né? Bom, eu tenho ainda mais alguns temas para tratar, mas acho que hoje nós já estamos um pouco avançados. Já são 10h16, daqui a pouco vai para 2 horas de programa. Acho que fica um pouco extenso. Eu gostaria, se for possível, senhoras e senhores quiserem continuar no segundo bate-papo, a gente marca daqui a uns 15 dias, 20, sei lá, a gente marca uma outra aí nós continuamos a conversa tratando sobre os demais temas. Tudo bem? Eu adorei. Ótimo, obrigado. Então, ótimo, João. Beleza, então é Muito só para encerrar então o programa, o que eu quis apresentar aqui é o seguinte: não importa se as pessoas acreditam ou não na existência e na presença dos extraterrestres aqui, nós vivemos isso na pele. E para nós isso é importante. É importante que entre nós, entre que cada um saiba aquilo que acontece com ele ou com ela e saiba que é verdadeiro, não é nada de brincadeira. E se alguém não acreditar, paciência. Paciência. Então, eu queria agradecer muito a presença da senhora Marilice, da senhora Célia, que ela também é contactada, da senhora Roseli, prazer em conhecê-la, a primeira vez que converso com ela, a senhora Kalinka, que pela primeira vez está se apresentando, criou coragem, parabéns, e agora vai ser o começo de muitas. A senhora Adriana, pela gentileza de estar presente, a senhora Cristiane, o senhor Newton, que teve, acho que, uma ligação já com a senhora Kalinka, e a senhora Mara. Agradeço a todas e a todas, e que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Amém. Cada um Namastê, quiser falar seu alguma João. coisa, fique à vontade. Namastê. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, Gratidão. pessoal. Deus, tá? Gratidão, até a próxima. Prazer em conhecer vocês. Vamos conversar mais. Ótimo. Sim, sim. Desculpa Obrigado. que eu falo demais, gente. Desculpa, gratidão. Faz parte. Tchau, fiquem com Deus, tá? Até a próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima.